Quais as condições para um presidente da República, fora do seu mandato, ser condenado pela justiça do seu país? O que isso diz do sistema de justiça, o que diz da sociedade, o que diz da política desse país? Eu sou Felipe Recondo, esse é o Recondo e os 11. Se você acompanha e quer mais conteúdo sobre justiça, sobre Supremo Tribunal Federal, clique aqui no sininho, se inscreva no canal e nos acompanhe. Para responder a essas perguntas e depois fazer um mergulho na pesquisa que eles fizeram sobre esse assunto, estão aqui comigo Luciano D'Arroz, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Ciência Política, e Manuel Guerck, pesquisador da Universidade de Pisa. Luciano, eu vou começar por você com essa pergunta, com esse questionamento. Nós tivemos no Brasil condenações de ex-presidentes da República pelo Judiciário. E aí eu te pergunto, sem entrar no mérito dessas condenações e dessas investigações também, houve uma prisão no curso de uma investigação, mas o que é processar ex-presidentes da República, o que isso diz de um país? E que condições são necessárias para que isso aconteça? Bom dia, Felipe. Obrigado primeiro pela oportunidade. Respondendo objetivamente, não existe uma receita única, né? Então, assim, olhando comparativamente para os diferentes países, não existem sempre o mesmo conjunto de condições que gera necessariamente condenação de ex-presidente, ou, para falar do nosso caso, do nosso estudo, que não é só ex-presidente, também engloba ex-primeiros ministros de países parlamentaristas, ex-ditadores de toda sorte, assim, de países não democráticos e por aí vai. Então não existe uma configuração política, institucional única para a condenação de ex-chefes de governo, tá? Embora talvez exista uma grande constante, que ela está embutida de certa forma na sua pergunta, que tem a ver com alternância no poder. Tá? Então, dificilmente um presidente, primeiro-ministro, ditador é condenado ainda no cargo. Isso é raríssimo. Assim, no nosso banco de dados, que tem quase 70 países, mais de 100 ex-líderes, né, ex-chefes de governo, só houve um caso em que isso aconteceu no Paquistão. Tá? Então, uma pré-condição, basicamente, para a ocorrência disso é a alternância no poder. Tá? Não é vamos dizer assim, não quero dizer que é uma regra, mas é muito mais improvável um ex-chefe de governo ser condenado ainda no cargo, por motivos, de certa forma, óbvios, né? Então, assim, o ex-chefe, o chefe de governo ainda no cargo, ele vai ter um poder enorme sobre instituições, inclusive do sistema de justiça, que seja de forma indireta, né? Mas, no mais das vezes, de forma direta sobre coisas como o órgão de persecução penal. No Brasil, é o Ministério Público, mas em outros lugares tem outros nomes. E, em boa parte das vezes, ele fica situado dentro do próprio Poder Executivo. Então, inclusive, por isso é muito raro, né, a figura do né, perdão, do atual presidente ser condenado, né? Ele pode até ser acusado, como, para falar da história brasileira, dois ex-presidentes foram acusados ainda no cargo, né? Então, Collor foi denunciado, salvo engano, em junho ou julho de 92, ainda presidente, e o Michel Temer foi denunciado duas vezes pelo Rodrigo Janot, em 2017, salvo engano, logo antes dele trocar, né? Mas então, assim, essa talvez seja a única condição praticamente, vamos dizer assim, unânime ou consensual entre os casos, né, homogênea entre os casos, para que haja condenação, né. Fora isso, existe digamos assim, um conjunto grande de outras condições que dependem daí das configurações dos próprios países, tanto políticas como institucionais, assim, desde níveis diferentes de independência do poder judiciário, que nem sempre mais independência significa condenação, às vezes é o contrário, tá? A própria existência de leis que autorizem e por aí vai. Ô, Luciano, mas só para ficar num ponto, e aí eu chamo o Manuel, e eu não apresentei aqui a pesquisa, né? Evidentemente eu tenho que falar dela porque é o que me moveu, inclusive, a convidar vocês para essa conversa. Convicting Politicians for Corruption: The Politics of Criminal Accountability. E que vocês, inclusive, apresentaram ela no Mar Incognitum, o grupo de pesquisa coordenado pelo Rogério Arantes, pelo Diego Werneck, no ano passado. E acho que veio num momento quase uma previsão de tempo, né? Ou, na verdade, é uma sequência, né? E a razão, certamente, da pesquisa de vocês. Mas, Manuel, eu queria pegar um ponto do que o Luciano mencionou,
até para deixar claro. Ele falou: uma das condições que parece clara é a necessidade de alternância de poder, ou melhor dizendo, a alternância de poder. Mas isso necessariamente significa que esse presidente condenado viu o grupo político oposto, adversário, assumir o poder para que isso aconteça? Eu queria deixar isso claro para a gente compreender qual é, a natureza da investigação de vocês. Não, exatamente, eu também agradeço a oportunidade da gente conversar mais sobre essas pesquisas. Então, o que a gente encontra em relação a isso é que muitos países, né, a maioria dos chefes de governo tem imunidade, né, então não podem ser, acusados no cargo, certo? Tem grandes diferenças institucionais de país para país, mas nós temos muitos casos no nosso banco de dados de presidentes, primeiros ministros que acabam condenados depois de sofrer um processo de impeachment ou decorrência, né, de alternância de poder. Não quer dizer que necessariamente eles perderam eleições, pode ser que tem um processo que eles perderam o cargo também por outros motivos, ou ditadores que foram depostos e são na sequência, na sequência disso condenados, certo? Então, um caso que me vem em mente é o caso da Coreia do Sul, né, que tem uma série de ex-presidentes que sofrem impeachment e que depois disso são condenados. Então a gente olha, né, na pesquisa e encontra também isso como um fenômeno novo, né, um fenômeno recente nas últimas décadas que vem aumentando, mas as causas disso são várias, né, como o Luciano colocou. Luciano, para seguir nisso, você disse que há outros fatores, além da alternância de poder, própria independência, e você mencionou, nem sempre a independência maior significa um resultado que seja pela condenação. Explica isso para a gente, porque parece que é natural que a gente imagine isso, né? Quanto mais independente, a aplicação da legislação seria a mais correta possível. Me explica qual é a conclusão de vocês nesse sentido. É um pouco então, é um pouco isso que o Manuel estava falando. Existe uma diversidade muito grande, né, de países mundo afora, então, assim, a gente tende a olhar do nosso ponto de vista, de países ou democracias consolidadas ou democracias, digamos assim, razoavelmente estáveis, como a caso do Brasil nos últimos 30 anos, apesar da instabilidade de todos os últimos anos. E existe muito, país que na realidade é muito mais instável do que o caso nosso. Tá? Então, existem países nos quais as instituições do sistema de justiça, na realidade, são muito pouco independentes, ou seja, são muito dependentes, muito sujeitas à influência política do governante da ocasião. Isso vale, sobretudo, por um órgão de persecução penal, mas vale também, em alguma medida, para o próprio Poder Judiciário. Então, nesses contextos, digamos assim, um regime que não chega a ser perfeitamente uma ditadura, mas seguramente não é uma democracia, muitas vezes essas instituições podem ser instrumentalizadas para remover ex-presidentes e potenciais futuros competidores, né, do jogo político. Então, isso pode acontecer sim. Tá? E isso aconteceu em outros casos. Assim, eu falei o caso do Paquistão é um dos exemplos, assim, na realidade, no qual isso não aconteceu apenas uma vez. Me dá, Certo? me dá outro exemplo, Luciano, de onde isso possa ter acontecido, de utilização do judiciário para isso? Eles vão ser sempre em países de contexto muito precário do ponto de vista democrático, tá? Então existem países, por exemplo, assim, na Ásia Central, né, o Azerbaijão é um exemplo, tá? Então são países, digamos assim, de influência de baixa institucionalidade democrática, mas vale lembrar também, assim, que perfeitas ditaduras, então, sei lá, Coreia do Norte, tá? Assim, também não tem muito esse fenômeno. Tá? E não tem muito esse fenômeno, em parte, porque o sistema de justiça, sendo totalmente dependente nesses contextos, ele não chega a ser utilizado para reprimir oponentes, porque daí nem se precisa montar um processo judicial para fazer a repressão, se faz a repressão de forma extrajudicial mesmo, certo? Então, assim, são contextos, digamos assim, de regimes que a gente chama híbridos, alguns chamam de democracias eleitorais, no sentido de, perdão, autocracias eleitorais, ou regimes de autoritarismo competitivo, né? Assim, então, para dar um exemplo aqui da América Central, né? El Salvador, Nayib Bukele, né? Após a ascensão ao poder do Nayib Bukele, após o partido dele virtualmente se transformar num sistema de quase partido único, como existe hoje em El Salvador,
deu-se seguimento a uma política anterior de condenação de ex-presidentes, tá. Então, ah, ah, não é necessariamente porque o judiciário é independente nesse contexto, ao contrário, né, assim que o partido dele assumiu o poder, ele removeu boa parte dos ministros da Suprema Corte, colocou as pessoas leais a ele lá, e elas inclusive o premiaram, não só ajudando, digamos assim, a condenar ex-lideranças, mas premiaram ele permitindo que ele fosse reeleito, né, que ele pudesse concorrer à reeleição, apesar de uma cláusula constitucional que proibia nesse sentido. Tá, então eu citei o caso Nayib Bukele, porque é um caso que o Manuel e eu temos outro trabalho a respeito, então, tá. Manuel, e aí para a gente se situar, nós, Brasil, para a gente se situar nesse contexto. Luciano mencionou, né, de autocracias ou de democracias precárias. Em que pé a gente se encontra? E nós estamos falando de Brasil que nos últimos anos, como disse o Luciano, falou de estabilidade, a gente vai se estabilizando, na verdade, né? A gente não tem estabilidade, a gente vai se estabilizando. Mas no momento em que nós temos dois ex-presidentes presos, Fernando Collor de Mello, Jair Bolsonaro, mesmo que numa prisão ainda cautelar, mas já condenado. Onde é que a gente se encontra nesse banco de dados de vocês, né? A gente não é uma democracia precária, a gente não é uma autocracia liberal, eleitoral e nem uma ditadura. Como é que você descreve o que está acontecendo no Brasil? Exatamente, sim, nós estamos em relação, inclusive, à média dos casos, certo? Inclusive, a média dos casos dos países onde os ex-presidentes são condenados. O Brasil é mais democrático que a média, o judiciário brasileiro é mais independente que a média dos países onde os ex-presidentes são condenados, então a gente está um pouco acima, obviamente, com todas as ameaças que a democracia brasileira sofreu nos últimos anos, mas também o ponto de partida, digamos assim, né, que não é tão grande. Num outro trabalho que eu tenho, esse nível de democracia faz diferença também. Então, tem um trabalho em conjunto com o Fang Yang, e nós vemos isso, a gente olha, em vez de olhar para as causas, que é o que a gente está falando aqui, né, o que explica a condenação, a gente olha também para as consequências que elas têm. E nesse trabalho a gente mostra, que foi publicado na Governance há alguns meses atrás, que é uma revista importante na área de ciência política e de administração pública, e a gente mostra que as consequências disso são diferentes em termos da opinião pública, em termos de como os governos que estão no poder reagem. Então isso só para salientar um pouco que o nível de democracia e o nível de independência do judiciário importam também para outras coisas, certo? Para como essas consequências vão ser processadas no interno da dinâmica dos países, de diferentes países. Ia partir para a pesquisa e falar de corrupção, mas você vai puxando, e esse debate é isso, né? A gente vai puxando, são várias camadas de uma cebola. E aí eu ia te perguntar sobre essa sua nova pesquisa também, depois a gente volta a isso. Porque a gente se pergunta, e eu percebi isso conversando com ministros do Supremo, se é positivo ou negativo para uma sociedade, para um país, para o sistema político, termos tantos presidentes investigados e condenados. E aí eu te estendo essa pergunta: quais são as consequências, portanto, para a sociedade, para a política e para a nossa democracia termos presidentes em sequência e dois presos ao mesmo tempo? O que vocês percebem disso? O que vocês estudam disso? Bom, nós encontramos que em lugares, então, um pouco para resumir os achados dessa pesquisa, que a gente olha especificamente para o nível de popularidade dos governos, certo? E como que os governos do poder reagem. Então, a gente encontra que em lugares menos democráticos, os, os- há uma tendência ao maior nível de personalismo depois de uma condenação, mas aí nós estamos falando exatamente sobre condenações sobre corrupção, certo? E a gente encontra que as condenações por corrupção têm efeitos diferentes, a gente só diferencia as por corrupção, as que incluem corrupção e as que não incluem corrupção, certo? Obviamente limitado, porque a gente está comparando vários países e vários casos com, com várias, né, com um sistema judiciário diferente, com leis diferentes também. Então, para a gente fazer algum nível de abstração para conseguir comparar o efeito que essas coisas têm, a gente divide só entre casos de corrupção e de não corrupção. Então, e a gente encontra que em lugares mais democráticos, os
os governos no poder não se beneficiam disso, ou seja, não tem um ganho em termos de popularidade após as condenações por corrupção, e também não reagem com mais discursos que enfatizam a figura do líder, mas discursos mais personalistas. E ao mesmo momento, nos lugares mais autoritários, certo? Nos países em contextos menos democráticos, os efeitos são de aumento da popularidade de quem está no poder e também no aumento do grau de personalismo. Então, a gente encontra que as condenações por corrupção tem esses efeitos diferentes em países, mas também a gente consegue entender um pouco o que que realmente leva a esses resultados divergentes. Em termos mais amplos, mas isso também são coisas que a gente tá interessado e que é parte de uma agenda mais abrangente de pesquisa que eu e o Luciano temos, é em tentar entender um pouco os resultados que isso tem em geral para na média, certo? Também para os países e várias coisas, porque cria dinâmicas interessantes, na mesma medida que cria precedentes para outros governos não cometerem os mesmos tipos de crime, porque né, podem levar a vir ser processados e condenados pelas mesmas razões das pessoas que já foram condenadas. Ele cria alguns incentivos, por exemplo, de não. Pode criar alguns incentivos de não dos presidentes que ao esperar ser processados e condenados pelos mesmos motivos, podem decidir não deixar o cargo e podem, né, tem mais incentivos ainda. O custo deles deixarem o poder pode ser maior. Então tem uma série de reflexos interessantes, de incentivos que não necessariamente são numa direção só, mas isso também é fruto de pesquisa e é parte das coisas que a gente quer continuar examinando de uma maneira detalhada, como a gente tem feito. Eu teria uma tentação de pedir a vocês para fazer a comparação com o que nós temos aqui, mas não vou fazer isso e deixo para quem estiver assistindo e um pouco eu posso até fazer, porque você mencionou algo agora, Manuel, de o próprio governante ou não sair, né, tem um incentivo para permanecer, nós tivemos incentivo para a volta, né? Eu imagino que se o presidente Lula não tivesse sido processado, condenado e preso, talvez não tivesse voltado ao poder. Não que seja por uma decorrência direta, etc., mas talvez o incentivo fosse distinto. Mas, Manuel, o Luciano, eu queria voltar ao assunto da pesquisa de vocês, objetivamente, para perguntar o seguinte: vocês fizeram, e eu li o título da pesquisa, e o Manuel mencionou isso agora também, casos de corrupção. Até por isso eu não fiz a ponte com o que está acontecendo no Brasil, porque Bolsonaro não foi condenado por corrupção. Então, fazer essa ponte eu deixo para as pessoas livremente fazerem. Mas eu queria perguntar para você, Luciano, por que vocês escolheram esse recorte da corrupção? A gente escolheu, o principal motivo é a própria presença do fenômeno, tá? Então existia de certa forma um sentimento, não sei como descrever de forma clara, né, mas existe uma tendência de vários estudos de caso na literatura falando de ex-governantes condenados, então o Brasil é um caso famoso nisso, não só para o Brasil, ele é famoso internacionalmente por conta de Operação Lava Jato e tudo mais, né, mas existem vários outros, né, e aí existe, sei lá, o fenômeno de comparar a Lava Jato com Mãos Limpas na Itália, quando primeiros ministros também foram condenados. E aí existem outros países nos quais isso ocorreu, o Manuel falou de Coreia do Sul, Paquistão eu já mencionei, um outro caso muito famoso na literatura é Romênia, e por aí vai. Então veio um pouco uma ideia, assim, de tentar mapear um pouco, esse fenômeno para ter uma certeza, vamos dizer assim, de se de fato esse impressionismo capturado nos estudos de caso, se e em que medida ele era generalizável, né? Isso é um fenômeno regional, é um fenômeno global, é um fenômeno, enfim, tá? Né? É um pouco tentar apreender essas nuances, né? E aí o texto que é esse que você mencionou no início da fala, né, o Convicting Politicians for Corruption, né. O foco na corrupção é simplesmente, não é porque a gente gosta ou acha importante, é simplesmente porque é um fenômeno politicamente relevante que realmente ganhou, digamos assim, tração ao longo das 2, 3 últimas décadas, né, assim, a partir da década de 2000, ele se torna um fenômeno muito frequente na realidade,
Mundo afora, obviamente com algumas nuances regionais, e eu vou destacar duas. Né, existem basicamente dois lugares ou dois continentes, vamos dizer assim, do mundo onde isso tem acontecido com maior frequência. Um deles somos nós, América Latina, né? Embora a gente talvez pudesse, enfim, estender para generalizar um pouco mais para os nossos irmãos do Norte, que tem um atual mandatário que também foi condenado criminalmente, embora não por corrupção, tá? Mas então, América Latina, sobretudo por um lado, e por outro, Ásia, tá? E sobretudo, leste asiático, vamos dizer assim, né, por falta de expressão melhor. Tá? Mas isso vai desde Japão, mas pega Coreia do Sul, que a gente já mencionou, mas pega Filipinas, enfim, uma série de países. Então, existe uma, digamos, uma escalada desse fenômeno, né? Então, assim, em algumas décadas, década de 2010, por exemplo, que é a última década completa da pesquisa, porque obviamente a gente não terminou de 2020, né? Houve um crescimento, assim, é a década na qual isso mais aconteceu desde que a gente conseguiu coletar esses dados que vêm desde 1946, basicamente do pós-Segunda Guerra Mundial até agora. Então, isso, se por um lado é uma espécie de uma vitória, vamos dizer assim, dos vários regimes internacionais anticorrupção e da, digamos assim, da, dessa agenda internacional que vem de vários organismos internacionais e que encontra eco em várias diretrizes dos diferentes países. Por outro lado, isso pode ser fonte, pode ser causado não apenas pela influência dessas normas internacionais, o que seguramente é o caso, nem sempre é resultado disso. Boa parte das vezes é produto de forças políticas locais, né? E por outro lado, tem uma série de consequências, que é um pouco o que o Manuel estava falando antes, né? Consequências que aí por isso vem o nosso interesse, é tentar entender quais são parte das consequências das condenações por corrupção, porque elas são as mais frequentes, embora esteja havendo, nessa mesma série histórica que eu mencionei, um crescimento de condenações em geral, né? Mas se eu tivesse que dar, digamos assim, um retrato de pinceladas muito grossas, eu acho, sobre isso. Né? Assim, houve em algum momento na década de 80, 90, um primeiro momento de justiça de transição, vamos dizer assim, né? De um empuxo para punir os ditadores e por aí vai. Mas essa agenda, ao longo do tempo, foi sendo substituída, ou superada, pelo menos, quantitativamente, pela agenda do controle ou combate, como se convencionou chamar no Brasil, né? Combate à corrupção judicial, criminal, certo? Que esse é o foco, né? Não é administrativo, não é civil, etc. Né? E isso ganhou escala planetária, na realidade, né? Existem países desenvolvidos, França, Itália, existem países, enfim, em todos os continentes, embora, como eu disse, com algumas nuances regionais. Então, o nosso foco vem disso, não é porque a gente gosta, eu acho importante, porque simplesmente é um tema que se transformou num tema saliente politicamente. Manuel, Algo que a gente também mostra é que depois da transição, certo? Depois que os líderes deixam o poder, até a década de 60, 70 e 80, mas principalmente, né, da década de 60 e 80, era bem comum os líderes terminar no exílio ou terminar presos em prisões mais arbitrárias ou até mesmo mortos, certo? Então, a gente mostra que no momento que isso deixou de ser mais comum, também tem, óbvio que na década de 90 é uma década de transição, de certa medida, mas a gente encontra que a partir dos anos 2000 as punições acontecem menos, certo? É menos provável que um líder seja condenado por corrupção e por outras medidas, mas os sistemas de justiça se fortaleceram, em certa medida, também para conseguir punir de maneira mais seguindo a lei, certo? De encontrar algumas medidas de punir presidentes, primeiros ministros e ditadores pelos que eles fizeram durante os governos dele, que antigamente, certo, nas décadas anteriores, era mais comum que fossem punições bem mais arbitrárias, certo? só uma dúvida, voltando ao tema corrupção. E aí vocês fiquem à vontade, quem quiser responder. É um jeito mais fácil do sistema de justiça detectar ilegalidades praticadas por um governo, que obviamente não são só problemas de corrupção que qualquer governo no mundo vai ter. Seja no Brasil, seja em qualquer lugar, tem problemas administrativos, etc. Mas é um jeito mais fácil que os sistemas de justiça acham
para responsabilizar presidentes? Eu vou pular na granada aqui então. Então, a resposta Você ser mais eu objetivo, né? não sei, eu, assim, honestamente, não sei, tá. Então, assim, o que que eu tenho a impressão que pode ser o caso, tá. Eu acho que por um lado, o tema da corrupção ele é, universalmente condenado do ponto de vista moral, certo. Então acho que isso ele é um elemento mobilizador, né. Ninguém é a favor da corrupção. Ninguém fala em voz alta que é a favor da corrupção, certo? Né? Assim, embora existam vários praticantes dela, certo? Né? Mas em privado, né? Mas e é um pouco essa, porque ele é universalmente condenado do ponto de vista moral e universalmente condenado do ponto de vista das leis dos diferentes países, ou seja, existem instrumentos que habilitam as diferentes elites políticas, né, certo, a serem punidas por conta disso, certo? É porque existe o tipo penal corrupção, né, ou suborno, ou enriquecimento ilícito, como os diferentes nomes que os diferentes tipos penais, né, que envolvem, grosso modo, o uso indevido da função pública para benefício privado, né, uma definição canônica, digamos assim, de corrupção, né, porque existem tipos penais que abarcam esse tipo de conduta nos diferentes países, é que se viabiliza a punição deles também, certo? Né? Paralelamente, existe também um crescimento, digamos assim, da inteligência financeira, né, do rastreio dos fluxos do dinheiro, né, mundialmente, né, não é só no Brasil, mas mundialmente. Grosso modo, lavagem de dinheiro e coisas como enriquecimento ilícito se tornaram mais prováveis e menos difíceis, vamos dizer, de serem rastreadas e, portanto, houve um crescimento da capacidade administrativa, organizacional, das instituições do sistema de justiça de irem atrás desse tipo de ilícito, né? Já os outros tipos de crimes, às vezes, certo, assim, muitas vezes existem, eles não são necessariamente tão condenados do ponto de vista moral, universalmente, certo? Vai encontrar apoiadores dos antigos regimes militares e coisas que o vale que vão dificultar, por vezes, a punição desse tipo de crime, né? Mas, como eu disse, assim, a gente não tem evidência empírica sobre isso, né? Assim, sobre por que que um é mais provável do que o outro, tá aí uma boa pergunta de pesquisa, tá? Mas por outro lado, eu fico com essa sensação, assim, que ele é um tema de certa forma mais consensual, né, do ponto de vista da condenação. Eu acho que um outro achado de vocês, não sei se nesse artigo especificamente, Luciano, é que o sistema político também reage posteriormente. E isso é um clássico, né? E vocês já tinham mostrado isso em outro estudo, acho que era em outro estudo, mas e era de se esperar que houvesse, por exemplo, uma reversão de algumas condenações. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, sobre essa virada que acontece depois de condenações que não aconteceu só no Brasil, né? Exatamente. Não, a gente tem um outro, né, um outro estudo que olha detalhadamente para tentar entender onde, quando que se dá as reversões e os motivos pelos quais se dão essas reversões se dão. E a gente cria uma medida de algo que não é muito estudado na literatura sobre judiciário e política, que é uma medida de distância entre a independência das cortes superiores em relação às cortes inferiores, certo? E a gente encontra que nesses lugares, nos lugares onde a corte superior é mais próxima às elites políticas, a probabilidade de uma condenação de um ex-chefe de governo ser revertida, se ela é por corrupção, é maior quando a Corte Superior é relativamente mais próxima à elite política, certo? E a gente também, então, a gente mostra isso usando o mesmo banco de dados e olhando o que acontece ao longo do tempo, certo? Muitas condenações que aconteceram nos últimos anos potencialmente poderão ser revertidas de alguma maneira, certo? Mas a gente olha especificamente nesse caso para a gente olha se a condenação é revertida por uma decisão judicial posterior, certo? E quando que ela é revertida, então, e também as características do contexto político no momento que essas condenações são revertidas. Esse é um artigo que está publicado na revista Public Integrity, e também é bem recente, é desse ano. E a gente olha isso, que essa relação, esse efeito da diferença entre a independência das cortes superiores e das cortes inferiores na probabilidade de reversão é maior
em democracias, em países onde o sistema eleitoral é proporcional, como em muitos lugares na América Latina, certo? E também em lugares onde eles me esqueci aqui do terceiro. De houve ah, alternância no poder. Isso, exato. Depois que tem uma alternância, obrigado, Luciano. Depois de uma alternância do poder, certo? Depois que a maioria legislativa e a maioria legislativa troca de mãos, certo? Ou seja, tem uma nova maioria então a gente interpreta isso como um momento em que são mais propensos a ter uma acomodação política, certo? João Manuel, E essas condenações serem revertidas. mas isso é um vício necessariamente ou é uma regra, ou é algo natural? Não é um vício, algumas dessas reversões talvez tenham até razões jurídicas de ser, certo? Pode ser que seja, mas o fato de ter essa relação importante entre, né, e o fato de acontecer em lugares onde as cortes superiores são mais dependentes da elite política, demonstram que, né, que pode ter alguma relação de acomodação, certo? Não necessariamente, a gente não coloca nenhum juízo de valor sobre isso, certo? A gente também não olha no detalhe para ver se essas condenações foram justas ou não. A gente acha que não é o nosso papel, mas nosso papel como cientista político é tentar entender os motivos, as razões das características, duas coisas, né? As características institucionais que levam a esse tipo de fenômeno e as características políticas para entender melhor os momentos específicos em que isso acontece, certo? E a gente também considera que que tem outros atores que também têm capacidade, certo, de alterar essas condenações, inclusive presidentes com poder de perdão, que isso acontece frequentemente. Voltamos ao caso da Coreia do Sul, onde vários dos ex-presidentes foram condenados, depois perdoados de alguma maneira, mas o fato da gente olhar também, encontrar essa relação de política, certo? Em relação à reversão por parte do judiciário, é um dos achados importantes do nosso artigo. Gente, eu queria ir para uma última pergunta aqui, poderia continuar e detalhando cada uma das pesquisas de vocês. Mas eu queria que vocês ajudassem quem estiver nos assistindo a pensar no momento atual. Diante da perspectiva de vocês, da comparação que vocês fizeram com outros países e do que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje. Manuel já fez, inclusive, uma menção, né, de em que parâmetro nós estamos democraticamente, etc. Mas que diagnóstico vocês fazem do nosso sistema de justiça nessa pesquisa que vai no tempo, né? Não é só de algo momentâneo, mas que diagnóstico vocês fazem e que perspectiva que nós temos no Brasil em relação a esse tema, né? Não só corrupção, mas também condenações, reversões e do judiciário lidando com esse fenômeno. Deixa eu falar algumas coisas, eu acho. Acho que assim, a primeira é só salientar um ponto anterior do Manuel, que eu acho que é importante. Então, esse efeito diferencial da independência da Suprema Corte versus o resto do Judiciário, o efeito que ele possui ao aumentar a probabilidade de reversão das condenações é apenas para condenações por corrupção, certo? Outras condenações, esse efeito diferencial não tem impacto. O que eu quero dizer? Mesmo se a Suprema Corte é politicamente mais dependente da elite política, no caso de condenações por outros motivos que não corrupção, e aí tem uma gama grande de coisas que estão incluídas aqui, eu já posso falar sobre elas, mas nesses outros casos que não corrupção, não existe efeito que a gente tem encontrado, que a gente diz, né, estatisticamente significativo, né, assim, não existe um efeito esperado, né, dessa Suprema Corte ter maior ou menor probabilidade de reverter condenações por outros crimes, tá? Então, isso, entre esses outros crimes, se incluem desde coisas como violações de direitos humanos, né, em antigos regimes autoritários, coisas como genocídio, violência política, e os poucos casos que a gente conhece, né, de punição por golpe de Estado.
tá? E parte, assim, a gente não tem uma hipótese, né? Perdão, a gente tem uma hipótese, mas a gente não tem um teste empírico, na realidade, né, que permita a gente afirmar com mais certeza isso, mas a menor probabilidade de reversão desses outros crimes, por assim dizer, né, nos parece haver, de novo, é só uma hipótese, não é uma afirmação, né, lastreada em empiria, com o fato de que são geralmente momentos de autoafirmação institucional de coisas que os próprios tribunais percebem como riscos para eles mesmos. Certo? Então, boa parte dos judiciários na América Latina teve sua independência profundamente reduzida durante as ditaduras militares, e punir os ditadores e não reverter as punições posteriormente deles, né, foi uma forma de se autoafirmar não só o regime, mas a própria independência, né, desses poderes judiciários e Supremas Cortes e por aí vai, ante a antiga elite política, né, a elite política das ditaduras, por assim dizer, né. Então, nesse contexto, assim, apenas dizendo, se o Brasil hoje, né, como o Manuel disse, ele se situa em um cenário mais independente, né, o nosso judiciário está entre os, digamos assim, o judiciário razoavelmente independente mundo afora, comparativamente, né, e a nossa democracia seguramente não é uma democracia meramente eleitoral e por aí vai, né? Assim, a gente já teve várias idas e vindas, várias flutuações, assim, mas na média nós somos um país mais democrático que a média, como o Manuel disse, né? E com o judiciário, incluindo a sua Suprema Corte, tá? Mais independente do que a média. Tá? Então, nós estamos, digamos assim, na porção superior da distribuição e não inferior. Manuel, que diagnóstico você faz? Em que momento nós estamos aqui? Bom, é um momento complexo, não é um momento fácil. Eu acho que a gente pode, não sei, pensar nisso de maneira olhando outros países também, né, que passaram por presidentes nos quais a democracia sofreu algum tipo, né, de reversão. Então, é interessante a gente ver em lugares onde a erosão da democracia foi gradual, certo? E tentar entender as diferenças desses lugares que normalmente não têm levado a condenações, porque ela se dá de medida gradual, e comparar lugares que tentaram ahm, medidas parecidas com o que o governo brasileiro tentou nos últimos anos, certo? Então, que levaram às condenações atuais. Então eu acho que isso é importante para gente tentar entender, e a questão que o Luciano colocou da afirmação institucional parece ser uma coisa que tem um peso importante atualmente, certo? Que também foi um judiciário muito atacado recentemente, então foi um ataque direto, né? Então tem uma questão importante disso, questão das instituições democráticas terem mecanismos de reação também aos ataques, que é importante, e faz parte também de não só voltar a ser a democracia que era no momento anterior, que levou à erosão democrática, mas também tentar renovar, e que não é algo fácil, que muitos países que têm tentado, que levam, na qual as pessoas que levaram à erosão democrática perderam as eleições, que tem acontecido também, que não é uma coisa estanque, certo? A gente não está vendo todos os países caminharem na direção de mais autoritarismo, certo? Mas as janelas de oportunidade que se abrem durante esses intervalos de tempo são importantes e têm que ser bem aproveitadas também para mudar os fatores que alteraram por primeira vez as fragilidades da democracia, que abriram espaço para que as instituições democráticas fossem atacadas no primeiro momento. Eu prometi que seria a última pergunta e será mesmo, mas quando vocês mencionam isso, e o que eu gostei da pesquisa de vocês quando eu li pela primeira vez foi de mostrar perspectivamente como isso acontece em outro país, como acontece aqui. Vocês mencionaram agora a autoafirmação do sistema de justiça, que é o que está acontecendo evidentemente aqui. E quando se fala de aprovação de uma anistia, a reação do sistema de justiça ocorrerá exatamente por isso também. Então, novamente, não é nada novo, não é só o Brasil que está nessa, é algo que acontece em outros lugares também. Luciano, Manuel, muitíssimo obrigado pela conversa.
Mais uma vez, as portas sempre abertas para a gente discutir aqui as pesquisas de vocês, que são sempre relevantes para a gente entender o Brasil, olhando um pouco mais de amplitude que acontece no mundo. Obrigado, viu, mais uma vez. Super obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe.